golpista que sentou na cadeira do Xandão, e você fala dele e dos outros que foram presos e desses mandados da nova fase da Lesa Pátria. É a 17ª fase da Operação Lesa Pátria e dessa vez, como a gente viu aí a foto, foi preso o Aildo Francisco Lima, ele é um paulista que é conhecido como Bahia, e ele ficou famoso porque, conhecido, melhor dizendo, quando ele sentou na cadeira do ministro Alexandre de Moraes e fez uma live no dia dos atos golpistas, dia 8 de janeiro. Nessa live ele faz aquela convocação para que mais pessoas participem daquele ato e também, claro, se vangloria pelo fato de estar sentado na cadeira do ministro. Além do Aildo, são 3 mandados de prisão preventiva e 10 de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná e no Distrito Federal. Tem também uma prisão que já gerou aí uma nota, inclusive da OAB, de uma advogada, a advogada Margarida Marinalva de Jesus Brito. Essa Margarida, ela, mesmo depois dos atos de 8 de janeiro, mesmo depois de já ter sido identificada e já ter também sido processada, a polícia descobriu que ela pegou 40 celulares, recolheu, melhor dizendo, 40 celulares dos clientes dela, para evitar que a polícia, os investigadores, tivessem acesso às mensagens, ao conteúdo desses celulares. Ou seja, ela obstruiu a investigação da justiça e ela aparece nessa 17ª fase da operação, que, claro, tem o objetivo de desvendar tudo o que aconteceu no dia 8 de janeiro com o envolvimento de todas as pessoas que participaram de alguma forma daqueles atos, seja diretamente, estando no local, e a gente sabe que já são muitos os réus, seja como financiadores ou com outro tipo de participação, como é o caso desta advogada, como profissional do direito, atuando para tentar livrar os seus clientes. Vamos agora, então, para a manchete da Cíntia, que é a posição do Tribunal Superior Eleitoral sobre fiscalização de urnas eletrônicas e processo eleitoral, Ari. Tribunal Superior Eleitoral exclui Forças Armadas da relação de instituições que fiscalizam a eleição. Pois não, Cíntia? A decisão foi anunciada ontem, foi por unanimidade, inclusive, o anúncio foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes, excluindo as Forças Armadas e o Supremo Tribunal Federal da lista de instituições que fiscaliza as eleições. A gente tem a fala do ministro comunicando essa decisão. E também do que não se mostrou necessário, razoável e eficiente a participação das Forças Armadas no rol de entidades fiscalizadoras do sistema eletrônico de votação e também na Comissão de Transparência Eleitoral. Se demonstrou, como todos pudemos verificar, ser absolutamente incompatível com as funções constitucionais e legais das Forças Armadas estar também no rol das entidades fiscalizadoras. O importante, e aí sim imprescindível auxílio e constante parceria das Forças Armadas com a Justiça Eleitoral permanecerá. Permanecerá nas atividades que realmente são as atividades que as Forças Armadas, histórica e tradicionalmente, sempre realizaram numa grande parceria com a Justiça Eleitoral. E essa parceria, segundo o ministro, deve se resumir ao transporte das urnas eletrônicas e da segurança dos eleitores e locais de votação. Ouvido hoje pela manhã, o comandante do Exército, Tomás Paiva, disse que está tudo tranquilo, está tudo bem, concordou, inclusive, com essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A proposição foi feita pelo próprio presidente, o ministro Alexandre de Moraes, e foi acatada pelos demais ministros. Deixa eu ouvir aqui os jogadores, porque nas outras eleições não havia essa participação
do Exército, né? Não do Exército, mas das Forças Armadas, nessa fiscalização. Mas nessa eleição, em função dos tensionamentos, à época, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Roberto Barroso, decidiu colocar as Forças Armadas. E a ideia do ministro Barroso era justamente distensionar. Olha, está tão claro que está aqui, ó, militares, todos podem. Só que, em vez de distensionar, isso crispou ainda mais o clima. O que terminou fazendo com que a gente tivesse muito problema entre, principalmente, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e o Tribunal Superior Eleitoral ao longo do processo. E agora, com essa decisão nova do Supremo, do TSE, eu acho que isso se desanuvia, Ari. Amadeu, vamos lá. Quando a gente, aluno do ensino médio, aprende como funcionam as instituições brasileiras, a gente é ensinado que as Forças Armadas têm um papel muito relevante e o seu papel precípio, aquele papel de origem, proteger a nossa soberania, resguardar as nossas fronteiras. Não tem lá que é fiscalizar a eleição, lisura de processo eleitoral. Então, era uma anomalia só justificada pelo que você acabou de dizer, pela tentativa de um ministro experiente, preparado, de não tensionar ainda mais uma discussão que talvez fosse o objetivo do então presidente Bolsonaro. Tensionar para talvez tentar um golpe até antes mesmo do pleito. Passado esse período turvo da nossa recente história, tudo está voltando ao seu lugar. França? Uma decisão coerente, Amadeu, como você inclusive sinalizou, me recordo, durante todo o processo eleitoral do ano passado, depois, inclusive, do processo eleitoral, o TSE tendo que se explicar, tendo que dar respostas a questionamentos sobre etapas do processo ao qual as Forças Armadas participaram. O Ministério da Defesa instigava o TSE a responder determinados questionamentos, como sobre o código-fonte das urnas eletrônicas, sendo que as Forças Armadas participaram de todo esse processo. Então, ao meu ver, só tumultuou ainda mais o processo. Então, uma decisão coerente, já a participação de uma série de auditores, incluindo auditores internacionais, nas eleições brasileiras, que ratificam que o nosso sistema é um sistema totalmente seguro, transparente, e essa participação das Forças Armadas não veio do modo como se esperava para diminuir essas tensões e, pelo contrário, levantou aí uma série de questionamentos, questionamentos que não tinham o porquê de serem realizados em determinados momentos, apenas para criar novas narrativas para um eleitorado ali um pouco mais radical. Kátia? Foi um ingrediente que se colocou exatamente para... vamos distensionar, não, mas foi um ingrediente colocado que gerou exatamente ao contrário, gerou exatamente uma insegurança, gerou o aumento desse embate que era, de toda forma, ele era fomentado pelo executivo, né, pelos discursos ali, tanto do ex-presidente como de pessoas ao redor dele, né, dessa contestação da justiça eleitoral, e que eram as Forças Armadas que iam garantir a lisura de um pleito que o próprio ex-presidente foi eleito várias vezes, né, por essas mesmas urnas, por esse mesmo sistema, por essa mesma, com a regulamentação e a regularização e a observação dessa mesma justiça eleitoral. Então, acho que agora não tem, essa decisão, ela limpa, vamos usar essa palavra, tira aí essa mancha e coloca um pouco aí, que a gente está caminhando, Amadeu, eu tenho essa expectativa que é positiva, a gente está caminhando aí para as coisas ficarem cada uma no seu lugar. Eu acho que essa é a maior intenção das instituições nesse momento, né? A Justiça Eleitoral fazer o papel dela, o Poder Executivo, o governo fazer o papel dele, o Congresso fazer o papel dele, o Exército fazer o papel dele, para acabar. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Apoliana? Amadeu, em condições normais de pressão e temperatura, eu não acho que seria um grande problema
as Forças Armadas fiscalizar o processo eleitoral, acompanhar, mas a gente está debatendo aqui, não foi esse o motivo, foi apenas a entrada das Forças Armadas, foi um subterfúgio já nesse enredo de questionamento da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral disse, beleza, vocês querem, pois vamos botar para a gente tentar uma paz, e agora a gente volta para um cenário pré-questionamentos à Justiça Eleitoral. Cíntia, ainda algo sobre esse tema ou vamos para o travamento de pautas? Não. Encerramos por aqui nesse tema. Então, o Centrão quer travar pautas. O motivo, a gente lê que Lira está insatisfeito, porque cargos prometidos ainda não se efetivaram. Há também a questão da pauta de costumes e programas importantes como o Desenrola, que são implementados através de medida provisória, correm risco. Pois é, hoje pela manhã o líder do governo na Câmara Federal, o deputado José Guimarães, se mostrou bastante irritado com uma parte da Câmara Federal, dos parlamentares que estão trabalhando nesse sentido de travar. Ele cita, sobretudo, o Desenrola, que é um programa muito importante para o governo, que promoveu já milhões de pessoas aí, retirou da inadimplência, uma situação grave que o país tem. Mais de 70% das famílias brasileiras são vítimas dessa dificuldade de pagar suas contas e isso acaba travando a economia do país. E ele deixou escapar hoje, numa rápida conversa com os jornalistas, que isso está acontecendo por conta da pauta de costumes, porque o que essas bancadas querem negociar? Elas querem negociar que o governo, de alguma forma, colabore, ou que a força do governo colabore com algumas dessas pautas. Vem aí, por exemplo, o projeto Dia do Nascituro, que é um projeto que se contrapõe a uma possibilidade já hoje muito clara do Supremo Tribunal Federal de liberar, ou melhor dizendo, de descriminalizar o aborto em até 12 semanas de gravidez. A gente sabe que essa votação já começou, deve continuar agora sob a gestão do ministro Barroso. E, além disso, existem outras pautas também. Hoje, por exemplo, a gente já viu um pouco uma amostra de como essa temperatura está elevando lá na Câmara, porque estava proibido o acesso de pessoas à audiência pública sobre a união homoafetiva. E aí, depois de muito tumulto e muita briga dos parlamentares mais progressistas, e aí, quando eu falo progressistas, só para deixar bem claro, eu não estou falando do PP, né? Estou falando os deputados progressistas, que têm uma visão mais progressista do parlamento e das políticas públicas. E aí conseguiram liberar as pessoas. Então, essa temperatura está subindo nesse sentido, repetindo um pouco o que já aconteceu no governo Bolsonaro. Ele reclamou disso e, sobretudo, o governo está preocupado com o programa Desenrola, porque a medida provisória vence agora, dia 2 de outubro, e ela precisa ser aprovada no Senado. Não é na Câmara, no Senado. Mas isso aí faz parte das negociações, não faz? Tudo bem, nós temos, eu cuido da Câmara, eu estou em solidariedade com o Wagner para tentar ajudar a votar o Desenrola. Aliás, o Desenrola tem que ser votado no texto da Câmara, porque senão não dá tempo. Você imagina um programa desse? Não é questão de governo, não, é do país. As pessoas estão mais de 10 milhões já renegociaram e tem mais 18 milhões agora para essa nova fase de Desenrola. E esse é um sentimento que cresce, né, entre aqueles aliados do presidente Lula. Só complementando também essa questão da pauta de costumes, Amadeu, agora há pouco a presidente da Caixa, Rita Serrano, respondeu a uma pergunta durante uma entrevista coletiva se ela se sente pressionada pela Caixa Econômica ter sempre sido colocada como um órgão, uma instituição que estaria aí para ir para o Centrão. E ela desenhou dessa pergunta
consulta, né, ela disse que só trabalha e que ela não está pensando nisso no momento, mas a gente sabe que existe já essa temperatura muito forte. Ontem teve um outro embate aqui também, que foi de parlamentares do PSD, que emparedaram o ministro Alexandre Padilha cobrando cargos. Então, a coisa não está fácil nesse momento de pré-cirurgia do presidente Lula. Conforme eu já havia dito, inclusive, é a guerra cultural. Não espere que esses deputados conservadores, uma grande parte deles reacionários, estejam para discutir desenrola, para discutir taxa de juros no Banco Central, para discutir inflação. Não. O mote e a vida, a existência deles como modo de fazer política é aborto, drogas, armas, relação homoafetiva. É isso, é a guerra cultural. Não olha para a economia, olha para a guerra cultural. É disso que esses conservadores reacionários tratam, é isso que eles produzem e é disso que eles se alimentam. Mas quero ouvi-los. Você, por favor, Kátia. Não, eu tenho acabado de aprovar na Comissão de Fiscalização Financeira e de Controle que chamar a primeira-dama e 6 ministros para saber se a primeira-dama interfere no governo, na Comissão Financeira, com voto, que é uma comissão onde tem a maioria desses deputados, Kim Kataguiri e etc. Então, assim, é como você está falando, o que realmente chega, né, o que muda, a vida da população, a gente está com reforma tributária, com tantas... Não interessa. O interesse é o recorte que vai gerar engajamento nas redes sociais, nas mídias digitais. Tem até um telespectador de grande relevância que está nos acompanhando, que foi parlamentar, e ele está dizendo o seguinte: mas será, Amadeu, que em nome da guerra cultural se vai prejudicar o povo? Só vou dar um exemplo. Durante a pandemia foi isso. A guerra cultural anti-vacina fez com que pessoas morressem. O ministro falou 10 milhões. Não interessava a vida das pessoas, interessava pontuar que era antivacina. É a mesma coisa agora, não interessa se o desenrola é bom para milhões de pessoas, se 79 bilhões estão disponibilizados pelo governo federal para fazer a economia andar. Interessa a tal da pauta retrógrada, apoliana. Né? Porque essas pessoas estão tentando buscar justamente esse eco que há em parcela da população, que foi quem fez com que esses parlamentares congressistas chegarem ao mandato, e aí eles estão tentando perpetuar as suas presenças nas casas legislativas, seja a nível federal, no Congresso e também nos estados, né? É um plano que se... claro. Na verdade, é um grupo que se retroalimenta. Se você não tem argumento para a economia, se você não tem argumento para desenvolvimento, se você não tem argumento para geração de emprego, qual é o argumento que você tem? Esses outros aí, Ari. Amadeu, e serve de combustível para a guerra nas redes sociais, que é o principal palco desse duelo dos extremistas de direita com o restante do país. Então, eles abastecem esse palco, esse teatro de guerra, que são as redes sociais, com essa pauta, como você disse, pauta de costumes, a pauta cultural, porque não interessa para os extremistas que a economia vá bem. A economia vá bem significa uma reeleição tranquila de Lula, o PT fazendo a maioria das capitais nas eleições municipais do ano que vem. Então, já que a gente não consegue comprometer a economia, vamos atrapalhar o processo com a pauta cultural. Inclusive, a eleição de prefeitos, que eles vão dizer, presta atenção no que eu estou dizendo aqui, quando chegar a eleição do ano que vem, não vão querer discutir calçamento, asfalto, casa popular, transporte público. Vão querer, você é contra ou a favor do aborto? Você é contra ou a favor das drogas? Banheiro unissex? É isso que vão querer impingir como pauta e muita gente cai nessa. Fala, França. Um exemplo foi a presença ontem do ministro Silvio Almeida na Comissão de Direitos Humanos
para se explicar sobre temáticas que sequer ele deveria se explicar, como, por exemplo, a afirmação dele, indicando que qualquer pessoa que atentasse à democracia teria que responder com isso com afinco, e eles convocam os ministros para prestar esclarecimentos sobre bobagens, questões de senso comum. Então, o Lula ele já teria uma dificuldade de fato de governar por conta da configuração de partidos no Congresso Nacional, que não são ligados à sua ideologia política, ao seu campo político. Mas, além dessa dificuldade, também dessa questão sobre espaços do centrão no governo, a pauta em si ela é travada por conta de questões imbecis, pautas imbecis que são levantadas por parlamentares de baixa estirpe, que convocam ministros para se explicar sobre bobagens, enquanto esses ministros poderiam estar usando o seu tempo para trabalhar. E ontem, no caso do Silvio de Almeida, o que se viu, por exemplo, foi uma sessão dominada pela baixaria, até por agressão física. Então, ministros que têm perdido tempo, tendo que ir à Câmara dos Deputados se explicar por questões apenas relacionadas a essa guerra cultural que o Amadeu citou. Pois não, Cíntia? Amadeu, eu quero só ressaltar que a gente aqui na TV Meio Norte sempre vem chamando essa atenção, né? Atenção para isso. O crescimento dessa pauta de costumes, acho que mesmo antes dela começar a preocupar o governo, eu já falava aqui que isso estava tomando uma proporção que a gente imaginava que não tomaria, até porque imagina-se que isso tivesse ficado no passado, né? Porque existem outras coisas para serem tratadas. Hoje mesmo a Cátia acabou de lembrar aí essa aprovação, no mínimo tosca, de explicação por parte da primeira-dama, quando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também esteve lá. Então, são assuntos muito mais importantes, muito mais relevantes. Aliás, ele vem aqui também, hoje à tarde, pela primeira vez, conversar com o presidente Lula. Como eu sei que você já vai encerrar, eu queria só lembrar que hoje, às 14h, é a última sessão de Rosa Weber como presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela se aposenta no dia 2, ao completar 75 anos de idade, e amanhã ela passa o cargo para o ministro Luiz Roberto Barroso, que terá como vice um outro Luiz Fachin. Os dois vão ficar no comando do Supremo Tribunal Federal, com uma série de projetos, aí, de ações que são polêmicas e devem alimentar essa polarização ideológica do país. A posse do Barroso vai ter um plus. Maria Bethânia vai cantar o hino nacional durante a cerimônia, que deve ter a presença de Lula. Gostaria de ir. Eu também. Aliás, eu vou. Eu já ia dizer, eu ia perguntar se não vai. Puxa vida, ouvir Bethânia. Obrigado, Cíntia. Até amanhã. Até amanhã. Olha só. O Ari Farol. Sim. Você sabe que a gente está aí nas redes. Sim, sim. Você Tô vendo agora, ó. Pois mostra, cara. 127 só. Gente, quando eu mostro esse número, é para você ter uma ideia, a pessoa, ela não tá na TV, ela não tá no rádio, ela tá só no streaming, tá? 127 nesse momento aí, isso. E é fiel, desde que o programa começou, ficarão conosco até às 3h, quando eu disser as 3 palavrinhas para o Amadeu. Online, exatamente, só no stream, só online. Aí não tem nada de TV, de rádio, tá? É só online. Quando a gente fala em empréstimo, é fundamental ter toda a atenção do mundo, especialmente idosos, aposentados, pensionistas do INSS e funcionários públicos. Façam escolhas informadas e conscientes. Contrair qualquer tipo de empréstimo é uma decisão que deve ser tomada com muita cautela e análise cuidadosa em nossa jornada financeira. Contrair o empréstimo é uma decisão que pode ter um impacto grande na vida, no nosso dia a dia. Antes de assinar os contratos, se você percebe que tem alguma coisa que não está bem colocada, se tem algum desconto que você não está entendendo, consulte um advogado. A informação e o conhecimento são as melhores armas para tomar decisões financeiras inteligentes e proteger os seus direitos. Sua decisão consciente faz a diferença na sua
vida financeira. Essa mensagem é parte de uma campanha de conscientização da OAB Piauí. Contrair qualquer empréstimo precisa ser muito bem analisado. Idosos, aposentados, pensionistas do INSS, funcionários públicos. Uma decisão consciente sempre rende mais. Antes de fazer um empréstimo bancário ou caso sinta-se lesado com descontos salariais e cobranças indevidas, consulte o advogado. Uma campanha de conscientização da OAB Piauí, sempre ao lado da sociedade. Vamos fazer um intervalo, a gente volta. Você está assistindo o programa Agora. Oferecimento Chevrolet Cruz, o melhor de sua categoria. Sky Residence, um empreendimento Haas e Engenharia. Há 20 anos, construindo confiança. Drogaria Ferreira, zelando pela sua saúde. E a Favorita Padaria, a melhor bomba do mundo. Ela está de volta! Vem aí! Micarina de Esperantina! Dias 30 de setembro e 1º de outubro. Embarque nessa folia inesquecível! A cidade vai tremer ao som contagiante do axé de Bel Marques! Chicleteiro eu, libera ela, chicleteiro eu, libera, e dos hits eletrizantes do El Chan. Agora mexe, mexe, boy. Agora mexe, agora mexe, Serão 2 dias repletos de energia, música e muita diversão. Micarina de Esperantina, você de volta no Corredor da Folia. Patrocínio Secretaria do Turismo e Governo do Estado do Piauí. Apoio Coordenadoria da Juventude do Piauí Cojuve. Realização Prefeitura de Esperantina. A marca apaixonada em pet shop Jardinagem chegou em Teresina. A Terra Zoo tem tudo para o seu jardim, aquário, sítio, fazenda, além de consultório veterinário, banho e tosa, pet park, vitrine de adoção e muito mais. É mais que uma loja, faz parte da natureza. Venha conhecer na Avenida Dom Severino 2540 São Cristóvão. Terra Zoo faz parte da natureza, faz parte da sua família, faz parte de Teresina. Essa serra é um ponto fundamental para escoar a produção, que a produção 100% a quilombo, que envolve Bom Jesus, Monte Alegre, Jiboés, Uruçuí, a produção sai 100% nesse trajeto. Nós temos um fluxo hoje muito grande aqui e tem uma questão de uma insegurança grande, reivindicada pela AproSoja, pelos produtores da região. Com essa obra que nós estamos fazendo aqui de 1.700 metros, onde nós estamos melhorando a segurança, aumentando para 3 pistas, diminuindo a inclinação dessa PI, isso vai dar uma segurança muito maior para os caminhoneiros. Alô Pneus, o seu centro automotivo. Somos revendedores dos pneus Bridgestone, Firestone e baterias Moura. Somos referência em mecânica em geral. Alô Pneus, tem no Jockey, tem no